Fala pessoal, belezinha? Pessoal, seguinte, nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito das leis de Newton. Então vão ser duas videoaulas, onde na primeira videoaula eu vou falar com vocês a respeito do conceito de equilíbrio, sobre o conceito de inércia, sobre referencial inercial, vou falar sobre a primeira lei de Newton propriamente dita e vou falar sobre o conceito de massa. Numa segunda videoaula eu vou falar com vocês a respeito da segunda lei de Newton, resolver um exemplo para vocês de como as leis de Newton vão ser aplicadas no nosso dia a dia, em questões de Enem, vestibular. E vou falar então sobre a terceira lei de Newton e as características da terceira lei de Newton. Belezinha? Então acompanha aí, segue a vinheta. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos começar a falar aqui agora então sobre as leis de Newton. Tá? Nessa videoaula eu quero definir com vocês a primeira lei de Newton e depois a segunda e a terceira lei de Newton. Só lembrando aqui, antes dessa videoaula sobre as leis de Newton, eu gravei uma videoaula onde eu falei e defini com vocês o conceito de força, tá? Que é muito importante para que você compreenda melhor as três leis de Newton. Então, se você não sabe o que é força, o conceito de força ou não lembra, eu vou deixar a videoaula como link sugerido aqui, é só você clicar para você ter acesso a ela, beleza? Vamos falar aqui agora então sobre as leis de Newton. Primeira coisa, acho que antes da gente iniciar os nossos estudos sobre as leis de Newton, é importante que a gente defina o conceito de equilíbrio, beleza? Então vamos lá então. O que nós definimos como sendo equilíbrio, tá? A gente vai dizer que um determinado corpo vai se encontrar em equilíbrio toda vez que o vetor aceleração desse corpo for um vetor constante e zero. Tá? O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que toda vez que a resultante das forças que atuar sobre o corpo for igual a zero, nós vamos ter também uma aceleração igual a zero. Então nós vamos dizer que esse corpo ele vai se encontrar em quê? Em equilíbrio. Quando nós falamos em equilíbrio, nós temos dois tipos de equilíbrio. Nós temos um equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio estático e nós temos um equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Primeiro, o que nós definimos como sendo um equilíbrio estático? Um equilíbrio ele vai ser chamado de estático quando o corpo estiver em repouso, ou seja, quando o objeto estiver parado. Então, ou seja, um objeto ele vai estar em equilíbrio estático quando a resultante das forças que atuar sobre ele for igual a zero e ele estiver em repouso. Pessoal, isso significa dizer o seguinte, significa dizer que a velocidade do corpo é igual a zero e que a aceleração também vai ser o quê? Igual a zero. Beleza? Então, ou seja, o vetor, dizer que um corpo está em equilíbrio estático significa dizer que a resultante das forças é igual a zero, ou seja, o vetor velocidade é igual a zero e a aceleração também vai ser igual a zero. Isso é o que nós definimos como sendo um corpo que esteja em equilíbrio estático. Equilíbrio dinâmico, ele vai ocorrer quando a resultante das forças que atuar sobre o corpo também for igual a zero, porém agora o objeto ele se encontra em movimento, tá? Só que ele se encontra em um movimento retilíneo uniforme. E lembrando, quando um corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme, a aceleração desse corpo também vai ser igual a zero. Então, dizer que um corpo se encontra em equilíbrio dinâmico significa dizer o seguinte, que a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, porém, a velocidade do corpo ela é diferente de zero, mas é constante, e a aceleração vai ser igual a zero. Isso é o que significa dizer que um corpo se encontra em equilíbrio dinâmico, tá? Então, para a gente entender melhor o conceito relacionado à primeira lei de Newton, a gente precisa entender esse conceito de equilíbrio. Por quê? Porque a primeira lei de Newton ela trata sempre de corpos que estejam em equilíbrio, ou seja, trata de corpos onde a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero. E esse equilíbrio ele pode ser estático, que é quando o corpo se encontra em repouso, ou pode ser dinâmico, quando o corpo se encontra em movimento retilíneo e uniforme. Belezinha? Pessoal, então em função disso, a gente pode definir então o conceito de inércia, né?
definir o que nós chamamos de inércia. Então presta atenção, quando um corpo está em movimento, esse corpo ele tende sempre a continuar em movimento. E quando eu tenho um corpo em repouso, esse corpo ele tende a continuar em repouso. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se você vê um carro, um caminhão, uma bicicleta se movimentando, e eles estão andando com uma determinada velocidade, seja ela constante ou não, esses corpos têm uma tendência de continuar em movimento. Se você vê um carro parado, esse carro ele tende a continuar parado. Então, em função disso, a gente pode definir o conceito de inércia. Vamos observar aqui algumas situações aqui. Ó. Primeira situação, vamos considerar que eu tenho um ônibus parado e eu tenho uma pessoa que esteja em pé dentro desse ônibus. O que vai acontecer se esse ônibus acelerar, se esse ônibus começar a andar de uma vez? Essa pessoa que está parada em pé dentro do ônibus, ela vai cair para trás. Por quê? Porque quem andou? Quem andou foi o ônibus. A pessoa, ela estava parada dentro do ônibus. Então, existe uma tendência, então essa pessoa que estava parada, ela tende a continuar o quê? Parada. Beleza? Uma outra situação, a situação inversa. Vamos supor que agora o ônibus esteja se movimentando com determinada velocidade e ele freia e para de uma vez. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa ela vai ser projetada para frente. Beleza? Porque como ela estava em movimento junto com o ônibus e o ônibus parou de uma vez, essa pessoa tende a continuar em movimento como se ela tivesse anteriormente. A mesma coisa se eu pegar um determinado carro, colocar uma mala em cima do carro sem amarrar, esse carro está andando em linha reta e de repente ele faz uma curva. O que vai acontecer com essa mala? Essa mala ela vai continuar em linha reta como se nada tivesse acontecendo. Tá? Então, em função disso, a gente pode definir o conceito de inércia. O que é inércia? Inércia é a tendência que um corpo tem de se manter em equilíbrio, ou seja, é a tendência que um corpo tem de permanecer em equilíbrio estático, em repouso, ou a permanecer em movimento retilíneo uniforme, que é uma situação de equilíbrio dinâmico. Então, quando nós definimos o conceito de inércia, não estou falando da primeira lei de Newton, tá? Estou definindo com vocês o conceito de inércia. O que eu estou falando? Que inércia é a tendência que um determinado corpo tem de se manter em equilíbrio, seja ele estático ou seja dinâmico. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se um corpo está parado, ele tende a continuar parado. Se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Tá? Então, em função disso, nós definimos o que nós chamamos de inércia, para só depois, então, nós definimos o que nós chamamos de primeira lei de Newton ou lei da inércia. Pessoal, antes da gente definir propriamente dita a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, vamos só levar em consideração um outro conceito muito importante aqui, que é o que nós chamamos de referencial. Tá? O que nós definimos como referencial? A gente já estudou em cinemática e isso é muito importante, tanto no estudo da cinemática quanto no estudo da dinâmica. Nós precisamos relacionar a mecânica de uma maneira geral sempre o que nós chamamos de referencial. Então, o que é o referencial? O referencial é o ponto de vista do observador. Tá? Então, é aquilo como o observador vê determinada situação. Então, no ensino médio, a gente precisa definir esse referencial, assim como no ensino superior. No ensino médio, nós trabalhamos somente com referenciais inerciais. O que significa dizer que os referenciais são inerciais? Significam dizer que nós trabalhamos somente com referenciais que não possuem aceleração. Ou seja, nós trabalhamos com referenciais onde nós temos situações onde os corpos estejam em repouso ou situações onde os corpos estejam em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, ou seja, a gente precisa sempre trabalhar com isso. Então, no estudo da dinâmica, no estudo da cinemática, de uma maneira geral também, nós trabalhamos sempre com referenciais inerciais. O que são referenciais inerciais? São aqueles referenciais que não possuem aceleração, ou seja, são referenciais onde os corpos estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E uma coisa que a gente precisa definir, que é muito importante, é com relação à Terra, ao planeta Terra. O planeta Terra, apesar da gente considerar ele como sendo referencial inercial, e nós vamos considerar, continuar considerando a Terra como sendo referencial inercial, ele não é um referencial inercial. O que isso significa? Significa dizer que ele possui
diversos tipos de movimento, então ele possui diversos tipos de aceleração. Então ele vai ter uma aceleração de translação, ele vai ter uma aceleração de rotação. Então a Terra, apesar de nós não considerarmos como sendo referencial não inercial, a gente considerar a Terra como sendo referencial inercial, ela é um referencial não inercial, porque ela possui diversos tipos de movimento. Então ela vai possuir outros tipos de aceleração, tá? Eu estou fazendo um parênteses aqui só para a gente deixar isso bem claro, porque a Terra ela não é um referencial inercial. Mas a nível de ensino médio, o que a gente faz? Nós consideramos a Terra como sendo um referencial inercial. Beleza? Então tudo que tiver relacionado ao planeta Terra, nós estamos considerando como sendo um referencial inercial, ou seja, significa dizer que a Terra tem uma aceleração igual a zero. Belezinha? Pessoal, então em função disso, né, já levando em consideração que nós já sabemos o que é o conceito de equilíbrio, nós já sabemos o que é inércia e já sabemos o que é um referencial inercial, vamos definir então aqui então a nossa primeira lei de Newton ou a famosa lei da inércia, tá? Como a gente já sabe, né, se você não sabe, estou te contando agora, nesse momento, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela foi desenvolvida pelo físico e matemático e astrônomo Isaac Newton, né, que é considerado hoje um dos maiores gênios da humanidade, deixou contribuições extremamente importantes em todas as áreas da física, né, da ótica, na mecânica, né, e ele estabeleceu 3 leis que são básicas para a física, que são as 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, a lei da inércia, a lei da proporcionalidade de massas, que é a segunda lei de Newton, e a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Tá? Então, a primeira lei de Newton, o que ela faz? Ela trata de situações onde os corpos estejam em equilíbrio, ou seja, ela trata de informações onde os corpos estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, em função disso, o que a primeira lei de Newton diz? Ela diz o seguinte, que a resultante das forças aplicadas sobre um corpo, ela é igual a zero. Tá? Então, se a resultante das forças aplicadas sobre um corpo for igual a zero, nós dizemos que um corpo se encontra em equilíbrio. Então, a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, ela trata de corpos que estejam em equilíbrio, sejam equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se a resultante das forças aplicadas sobre esse corpo for igual a zero, esse corpo vai sempre estar em equilíbrio. Então, essa é a definição da primeira lei de Newton. Às vezes a gente vê uma definição da lei de Newton, um corpo em repouso tende a continuar em repouso, um corpo em movimento tende a continuar em movimento, a não ser que surja sobre ele uma força contrária à tendência de escorregamento. Essa é uma definição da primeira lei de Newton. Mas o que melhor define, o que melhor fala sobre a lei de Newton é dizer que que um corpo que está sujeito à primeira lei de Newton, significa dizer que esse corpo se encontra em equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico. Belezinha? Pessoal, e para a gente fechar essa primeira videoaula, onde eu queria definir com vocês o conceito de equilíbrio, inércia, referencial, inicial e a primeira lei de Newton, eu quero falar aqui com vocês a respeito de massa, que é algo que está bem relacionado ao nosso cotidiano, que está bem relacionado ao nosso dia a dia, tá? Vamos considerar uma seguinte situação, vamos pegar um determinado objeto e eu pego esse objeto e coloco ele em cima de uma balança. O que você está medindo? Quando você pega um objeto e coloca ele em cima de uma balança, o que você está medindo? Você está medindo a massa do corpo, você não está medindo o peso do corpo, como a maioria das pessoas acham, como a maioria das pessoas dizem, tá? Quando você pega um determinado objeto, sobe uma balança, quando você sobe numa balança, o que você está medindo? Você está medindo a sua massa corporal, tá? Em função disso, a gente precisa definir o conceito de massa. Tá? Então, quando eu subo uma balança, eu vou estar lá medindo a minha massa, que é de 82 quilogramas. Então, a gente precisa definir melhor esse conceito de massa. Como que nós podemos definir o conceito de massa? A massa, ela é uma medida quantitativa da inércia desse corpo. Presta atenção. A inércia, ela pode ser medida. O que isso significa dizer? Significa dizer que eu vou ter determinados corpos que tem mais inércia do que outros corpos.
Como que eu faço para comparar? Como que eu faço para dizer que um determinado corpo tem mais inércia que o outro corpo? Nós fazemos isso por meio da massa do corpo. O que isso significa? Significa dizer que um determinado corpo que tenha mais massa que outro corpo, esse corpo possui mais inércia do que o segundo corpo. O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte: se eu tenho aqui um corpo que tem uma massa mzão e aqui eu tenho um corpo que tem uma massa mzinho, esse corpo que tem uma massa mzão possui mais massa, mais inércia do que o segundo corpo que tem massa mzinho. Por quê? Porque a massa dele é maior. Isso a gente pode fazer de uma maneira bem prática, tá? Posso, por exemplo, comparar um caminhão com uma bicicleta. Qual dos dois tem mais massa? O caminhão. Se o caminhão tem mais massa, ele tem mais inércia. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se esse caminhão está em repouso, é mais difícil colocar esse caminhão em movimento do que uma bicicleta que esteja em repouso. Por quê? Porque como o caminhão tem mais massa, ele possui mais inércia, ou seja, ele possui mais tendência a continuar em repouso do que uma bicicleta. Beleza? A mesma coisa pode ser o contrário. Vamos supor que eu tenho um caminhão e a bicicleta, ambas se movimentando, tá? Com a velocidade constante, em equilíbrio, tá? Em movimento retilíneo uniforme. Qual que é mais fácil eu parar? O caminhão ou a bicicleta? É claro que é a bicicleta. Por que é mais fácil eu parar a bicicleta do que o caminhão? Porque a bicicleta tem menos inércia do que o caminhão. Ou seja, ela tem uma menor tendência a continuar em movimento do que o caminhão. Então a massa, se eu quero quantificar a inércia de um corpo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar a massa desse corpo. Quanto mais massa o corpo tiver, maior é a inércia, ou seja, maior é a tendência que ele tem de continuar em repouso ou de continuar em movimento. Belezinha? Pessoal, encerra aqui então essa nossa primeira videoaula falando sobre as leis de Newton. Na próxima videoaula eu volto falando sobre a segunda e a terceira lei de Newton. Beleza? Então, um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! About you now.